Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar com vocês sobre esse livro aqui, To the Lighthouse, da Virginia Woolf. É um livro dos anos 20, né? Ao Farol, em português, li em inglês, tá aqui no meu iPad, por isso tô falando To the Lighthouse, mas é Ao Farol em português, e eu já tinha lido, na verdade é uma releitura, né, que eu fiz aqui pro meu mestrado. E a experiência de ler em inglês e de ler em português, como da primeira vez que eu li, né, foi bem semelhante. Então, tá aí, né? Selo de qualidade para tradução em português do Ao Farol da Virginia Woolf. É uma autora que eu gosto muito e queria compartilhar aqui com vocês as minhas impressões. Vou tentar não ser tão professorinha, né? Mas enfim, vai ter um momento professorinha. Vou tentar fazer uma resenha mesmo do livro. É uma escritora que eu gosto muito e que tá sendo um grande prazer para mim estudá-la na academia mesmo, né? Aqui no mestrado. Antes da gente começar, se você curte literatura, se inscreve aqui no canal que tá tendo bastante conteúdo literário também e sobre escrita criativa. Lá no Instagram, @filapreferencial, sempre tem posts sobre literatura e tá tendo lives e muitas das lives são com escritores ou sobre escrita criativa. Segue lá, @filapreferencial. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou do vídeo. Enfim, se você gostou, você deixa o like. Mostra aqui pra mim que vocês estão curtindo o conteúdo. E deixa aqui nos comentários se você já leu alguma coisa da Virginia Woolf, se você conhecia essa escritora, se você gosta de literatura desse período aí, inglesa da década de 20. Tem muita coisa incrível nesse período. E é isso, vamos lá, vamos falar de Virginia Woolf. Bom, o To the Lighthouse é um livro de 1927 e é considerado por muita gente a obra-prima da Virginia Woolf, apesar de muita gente ler mais o Mrs. Dalloway, né, que é um outro livro, né, famosíssimo dela. E esse, Ao Farol, é muito parecido com o Mrs. Dalloway em muitos sentidos, né, que eu vou expandir aqui no vídeo. Bom, rapidamente, o enredo, que não é muito enredo assim, não é um grande enredo nesse livro, ele é dividido em 3 partes. A primeira é The Window, acho que em português deve ter ficado a janela mesmo. A segunda é Time Passes, o tempo passa. E a terceira é The Lighthouse, né, o farol. E a história inteira se passa basicamente em 2 dias, né? Um dia em 1910, que é na primeira parte, e um dia em 1920, na terceira parte, né? E o que aconteceu entre 1910 e 1920? A Primeira Guerra Mundial, né? Foi um evento, né, importantíssimo do ponto de vista cultural. A Primeira Guerra Mundial é vista como mais importante do que a Segunda Guerra Mundial, até. Porque ela rompeu completamente com toda a maneira de ser do século XIX, né, anterior a isso. Até muita gente entende, né, o século XIX como o longo século XIX, terminando com a Primeira Guerra Mundial em 1914, não em 1900, né? Porque culturalmente a guerra foi um divisor de águas, né? E foi um grande trauma na vida da Virginia Woolf. Ela perdeu pessoas na guerra e dizem até que o suicídio dela em 41 teria sido meio que, não causado, mas enfim, toda a espiral de saúde mental, né, em que ela entrou, que levou ao suicídio, teria sido, né, engatilhada aí, vamos dizer assim, essa palavra que todo mundo tá gostando aí de gatilho, né? Pelas notícias de que estava começando uma Segunda Guerra Mundial e ela, enfim, não conseguiu lidar com aquilo. Pra quem não sabe, só um parênteses, o suicídio da Virginia Woolf é bem famoso, bem conhecido, porque ela colocou pedras dentro dos bolsos do casaco dela e entrou na água, no mar, e se afogou. E ela tem toda uma atração pela água, né? Ela tem um livro que chama The Waves, as ondas, e enfim, né? E a água tá aí muito presente na obra dela, e é muito associada ao feminino, né? Enfim, mas voltando ao nosso micro-resumo de micro-enredo, a história se passa na casa de uma casa de férias na ilha de Skye, na Escócia, fica ali no oeste, na costa oeste
do Reino Unido. São umas ilhazinhas, né? E a família tem uma casa ali. E a família Ramsay e alguns amigos estão passando ali as férias de verão, né, no caso. E a primeira cena é a família, o pai, a mãe e o filho mais novo conversando ali, discutindo se eles vão ver o farol no dia seguinte ou não. O pai fala, não, o tempo vai estar ruim. A mãe fala, não, a gente tem que esperar pra ver e tal. E ela dá um monte de esperanças pro menino pequeno que tá ali brincando e tal. E a gente acompanha todo esse dia, né, dentro da cabeça de vários personagens da família Ramsay e do seu círculo de amigos, né? E uma das personagens que eu gosto mais desse livro é a Lily Briscoe. Ela é uma artista, amiga da Mrs. Ramsay. E ela é pintora e ela tá na parte 1, ela tá pintando um retrato da Mrs. Ramsay e do James, que é esse menininho pequeno que aparece bastante até na história, um dos filhos da família Ramsay que tem mais importância ali, que tem mais participação. Eles têm 8 filhos. E alguns aparecem mais, outros aparecem menos e tal. E a Lily Briscoe, ela representa, né, pelo menos na minha leitura, o olhar do escritor, o olhar do artista, que fica ali meio de fora e tentando entender aquela situação e tentando arranjar a melhor forma de representar, né? E ela tá fazendo uma pintura realista, né, de objetos que são muito tradicionais, né? Essa pintura da mãe e o menino né, Madonna, Jesus e a Maria, enfim. E ela não consegue, ela sempre acha que tá ruim, a árvore tá no lugar errado, ela fica metade do livro encasquetada com a árvore. E a gente entra nos pensamentos dela e nessa coisa de devagar e de observar aquela família em ação, né? E que desconfio que seja muito uma posição que a Virginia Woolf ocupava, né, na vida dela. E aí, na terceira parte, a Lily volta novamente, 10 anos depois, a família tá totalmente destruída pela guerra, a casa tá toda desfeita, enfim, não vou falar mais nada porque são spoilers, né, de tudo que acontece na parte 2, que é o Time Passes, que, né, representa, é lindo de se ler, porque é uma representação do tempo passando em linguagem, em literatura, em palavras, é muito legal. E acontecem, assim, umas mortes dilacerantes, assim, eu não vou dizer quem que morre, spoilers, mas tem algumas mortes e nem todas são na guerra, né? A tristeza que a gente tem, né? Que acontece uma guerra, morrem milhares, centenas, milhões de jovens e ainda morrem pessoas de coisas da vida mesmo. E tem uma morte que é simplesmente terrível. E aí, essas personagens na última parte estão tentando se recompor e vendo se elas vão finalmente ao farol, né? Novamente, ou não sei se elas vão chegar no farol, não vou contar. Mas, enfim, na terceira parte, no final, a Lily tá tentando novamente pintar e ela já tá se desviando pra uma coisa mais abstrata. Ela faz uma pintura que é um borrão, assim, meio que um triângulo, é uma coisa toda abstrata e tal. E tem tudo a ver com a discussão modernista desse livro, né? Em 1927, o modernismo tava com tudo, né? As vanguardas, o cubismo, o surrealismo, o expressionismo, o dadaísmo, essas coisas. E a Lily é uma personagem que ela tá muito mudada, né? Apesar de tudo, 10 anos depois. Mas ela continua solitária, ela continua ali a observadora, né? E eu desconfio que essa posição tenha sido uma que a Virginia Woolf ocupou muitas vezes na vida dela, mas o que, né, existe de documentado é que esse livro, ele é muito autobiográfico da parte da Virginia Woolf, né? Ela diz que foi meio que um exorcismo da morte da mãe dela, né? Ali pra ela elaborar a morte da mãe dela, que seria incorporada na Mrs. Ramsay. É um meio muito intelectual, né? O pai da família, o Mr. Ramsay, ele é filósofo e tem ali um estudante, tem essa artista e, né, o filho quer ser matemático, um dos filhos, o Andrew, quer ir pra faculdade de matemática e tal. Então é um pessoal muito intelectualizado, como era o meio da Virginia Woolf, né? E que ela era até membro daquele grupo Bloomsbury, né? E não sei se vocês sabem, mas a Hogarth Press, que é uma editora imensa, que hoje era a editora que o marido da Virginia Woolf, o Leonard Woolf, né, criou pra ser o brinquedinho dela, porque ela era depressiva, bipolar, será que diabo que aquela mulher tinha na cabeça? E ela
ficava muito mal quando ela não tinha nada pra fazer, obviamente, né? E aí ele criou a editora, que hoje em dia é imensa, né? Graças a ela, graças a Virginia Woolf. E uma outra grande inovação desse livro é o que a gente chama, na escrita criativa, do monólogo interior, né? Ou fluxo de consciência. Esse livro oscila entre os dois. E que é o quê? Você penetrar na consciência do personagem sem ter um narrador intermediando, né? Você realmente vê o pensamento da pessoa acontecendo, né? E esse livro é uma coisa muito louca, porque você tá ao mesmo tempo que você tá vendo a cabeça do personagem que tá se passando lá dentro, e além de tudo, ela troca, né? Ela não fica num personagem só, na cabeça de um personagem só. Então a gente vê a Mrs. Ramsey, a gente vê a Lily, a gente vê o Mr. Ramsey, a gente vê o James, que é criança, tem toda uma voz diferente, né? Quando tá na cabeça da criança. Tem um casal que tá meio que, a Mrs. Ramsey tá meio que juntando eles, tá forçando eles a casarem, né? Tem a filha mais velha, a Prue, que é bonita, e a mãe que é aquela casa, não sei o que, tem toda aquela coisa tradicional. E eu até brinquei, né, na discussão que a gente teve aqui sobre esse livro, que se ela tivesse numa oficina de escrita, a Virginia Woolf, ela ia receber várias críticas, porque muitas vezes a gente não sabe na cabeça de quem que a gente tá, de quem é esse pensamento aqui, é desse personagem, é daquele. Mas enfim, é um romance experimental, né, era uma técnica muito nova na época que ela tava aperfeiçoando, não foi ela que inventou, quem inventou mesmo foi o James Joyce, que veio antes dela, e ela não gostou, inclusive Virginia Woolf não gostou do Ulisses de James Joyce, que levou pra níveis astronômicos aí, essa coisa do monólogo interior. E ela aperfeiçoou a técnica no livro dela, né? E em todos os livros dela, né? E ele é muito parecido, como eu falei, com o Mrs. Dalloway, no sentido de que se passa num dia, no sentido de que tem questões de saúde mental, no sentido de que temos vários, né, pontos de vista e esse fluxo mental, né, inteiro, um tempo inteiro, passa páginas e páginas e páginas. E no tempo cronológico mesmo, deve ter passado, sei lá, alguns minutos só. A experiência de ler Virginia Woolf, se você se identificar com esse tipo de história, é incrível. Você vai embora, assim, lendo. Principalmente na minha primeira leitura, eu queria saber o que ia acontecer. Eu sabia que não ia acontecer muita coisa, porque, né, já conhecia essa fama dela de enredos difusos, digamos. E eu queria ficar ouvindo aquela voz, queria ficar ouvindo aqueles pensamentos, e é como aquela sensação de você espiar pela fechadura, né, como dizia o Freud, da cabeça dessas pessoas, né, e essas criações, né, ótimas da Virginia Woolf. E a representação do feminino também é muito interessante, né, a Virginia Woolf era uma feminista lá da primeira onda dos anos 20, e a representação, né, dessas mulheres que têm que atender a um padrão, né, do que é ser mulher, entendido naquela sociedade, e o quanto isso é sofrido para elas, né, principalmente na personagem da Mrs. Ramsey e da Lily, né, que não quer se casar e que tem todo esse olhar artístico e que isso não combina com ser mãe de família, né. E, enfim, e a Mrs. Ramsey, toda a relação complicada dela com o marido dela e tal, e todos os personagens são perfeitos, assim, são maravilhosos. Agora, se você espera um enredo cheio de peripécias, aí, enfim, não recomendo. Mas é um dos meus livros da vida, assim, eu adoro a Virginia Woolf. E ela tem outros, né, livros maravilhosos que eu já li, não li todos ainda, tá? Eu li Orlando e eu li o Mrs. Dalloway. Se eu não me engano, ela escreveu mais 3, acho que tem o Jacob's Room. Enfim, não pesquisei. Então, acho que é isso que eu tinha pra dizer rapidamente aí. Poderia falar muito sobre Ao Farol, To the Lighthouse, da Virginia Woolf. Fica a dica aí pra vocês que querem conhecer mais da literatura britânica, inglesa, modernista, né? E por uma mulher incrível, que era a Virginia Woolf. A vida dela é, assim, muito interessante, muito sofrida, mas incrível pra gente ver, né, o quanto uma mulher pode sofrer. Em 100 anos, né? Ela viveu mais ou menos 100 anos atrás. Esse livro tem quase 100 anos de idade e não parece, tá? Parece que foi escrito muito pouco tempo atrás, principalmente no ponto de vista
do feminino e de questões aí ligadas à mulher. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like para ajudar na divulgação, se inscrevam no canal, sigam lá no Instagram, @filapreferencial. E é isso, um beijo e até a próxima.